Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. Hoje a gente vai mergulhar num documento acadêmico super importante que dá uma baita aula sobre rigor científico. Mas antes da gente começar, já aproveita para seguir o canal, deixar aquele like e compartilhar o conteúdo, tá? Essa é, sem dúvida, a melhor forma de ajudar a espalhar ciência de qualidade por aí. Bom, vamos direto ao ponto. O material que a gente vai analisar hoje é um artigo científico intitulado Análise de correção, dados de evacuação de Lahar no Monte Rainier. E sabe o que é mais legal dessa nossa análise de hoje? É que a gente está olhando para um tipo bem específico de publicação. Trata-se de um artigo de correção, que no meio acadêmico a gente também chama de corrigendo. Esse documento foi escrito pelos pesquisadores Nathan Wood e Jeff Peters, lá do Serviço Geológico dos Estados Unidos, e foi publicado no renomado periódico internacional International Journal of Disaster Risk Reduction no ano de 2026. E olha, vale muito lembrar que esse não é o estudo original, beleza? É um adendo, uma correção essencial que vem para aperfeiçoar o registro científico que já tinha sido publicado. O nosso roteiro hoje vai ser bem direto. Vamos passar pelo contexto da publicação científica, ver o foco no desastre ambiental, entender qual foi o erro gráfico, analisar os dados corrigidos e, por fim, falar sobre a relevância da integridade científica. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto, o contexto da publicação científica. Para quem não está muito familiarizado com o termo, um corrigendum, ou artigo de correção, é basicamente um aviso formal. Ele acontece quando os autores de um estudo que já foi publicado percebem alguma imprecisão e decidem consertar isso nos registros oficiais. E olha, isso está longe de ser um demérito ou um sinal de fraqueza da pesquisa, viu? Na verdade, é exatamente o oposto. Isso mostra, de um jeito bem claro, o enorme compromisso da comunidade acadêmica com a verdade e com a precisão dos dados. É a ciência demonstrando na prática a sua característica mais valiosa, a capacidade de se autocorrigir. Isso nos leva à segunda parte da nossa análise, o foco no desastre ambiental. Para dar um pouco de contexto, o estudo original investigava o sucesso da evacuação a pé das pessoas diante de um perigo gigantesco lá no Monte Rainier, no estado de Washington. Esse perigo atende pelo nome de lahar. Mas o que é um lahar, afinal? Pense numa massa de lama absurdamente rápida e destrutiva, descendo com tudo pelas encostas de um vulcão. É fundamental a gente usar o termo certo aqui. Estamos falando estritamente de um desastre ambiental de proporções enormes. Então, estudar com lupa como as populações mais vulneráveis conseguiriam escapar a pé dessa avalanche não é só um exercício teórico, é literalmente uma questão de sobrevivência. Agora que a gente já entende a gravidade do cenário, vamos para o terceiro ponto. Entendendo o erro gráfico. Por que o Serviço Geológico dos Estados Unidos teve que ir a público emitir essa correção? Bem, o número 50.000 explica toda a história. O que aconteceu foi que na hora de montar os arquivos finais do manuscrito original, rolou um pequeno equívoco. O eixo vertical de um gráfico super importante do estudo, a figura 4, que mostra o número cumulativo de moradores na zona de risco, acabou recebendo umas marcações erradas na escala visual. O intervalo correto e absoluto desse eixo, na verdade, deveria ir de 0 até 50.000 residentes. E os próprios autores fizeram questão de deixar algo bem claro para tranquilizar todo mundo. Eles escreveram no documento: por favor, note que este foi apenas um problema de rotulagem e não afeta a discussão ou a interpretação da figura 4. Esse detalhe é absolutamente crucial. O erro foi puramente visual, ali na montagem gráfica, e não compromete de jeito nenhum a metodologia, os modelos matemáticos ou as conclusões sobre as rotas de fuga. O estudo em si sempre esteve corretíssimo. A correção foi feita literalmente só para garantir a integridade da informação que é apresentada aos colegas cientistas e aos gestores públicos. Com esse detalhe do eixo totalmente resolvido, a gente entra agora na parte mais densa da nossa conversa, a análise dos dados corrigidos. Analisando os gráficos corrigidos, a gente logo percebe como a informação está organizada. Na base, no eixo horizontal, a gente tem o tempo estimado de chegada do lahar, medido em minutos depois que o evento começa. E no eixo vertical da esquerda, agora sim exibindo a marca de 50.000 lá no topo, a gente tem um número cumulativo de moradores localizados nas áreas de risco. O bacana aqui é anotar que os pesquisadores simularam as consequências do desastre ambiental partindo de 2 locais de origem diferentes no vulcão. Vamos focar primeiro na área de origem conhecida como Anfiteatro Sunset. Segundo os dados super rigorosos levantados pelos pesquisadores do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o fluxo de lama chegaria de forma implacável na comunidade de Orting em mais ou menos 60 minutos. Depois, a massa destrutiva continua descendo os vales, chegando na área de Puyallup lá pela marca de 150 minutos e batendo em Sumner perto dos 180 minutos, ou seja, 3 horas inteiras depois do início.
E a curva subindo sem parar mostra um cenário bem tenso. O total de moradores sob risco severo bate na casa das 50 mil pessoas. Agora, quando a gente olha para o segundo cenário, que seria o evento começando em outra parte do vulcão, a parede da geleira Tahoma, o comportamento muda bastante. O lahar ainda atingiria Ortsen super rápido, também naquela faixa crítica de 60 minutos, exigindo evacuação imediata. Mas o grande detalhe aqui é o total de moradores afetados. Em vez de continuar subindo por horas a fio, a curva se estabiliza rapidinho ali na faixa de 10 mil a 15 mil pessoas. O avanço geográfico do perigo simplesmente para muito antes quando a gente compara com o cenário do anfiteatro Sunset. E essa comparação lado a lado é genial porque resume perfeitamente a essência do estudo original. A gente está falando do mesmo vulcão, do mesmo tipo terrível de desastre ambiental, mas com impactos drasticamente diferentes para a sociedade, dependendo apenas de qual pedaço da encosta cedeu. De um lado, a gente tem uma ameaça gigantesca para 50 mil residentes, que se arrasta por várias cidades ao longo de 3 horas. Do outro, um impacto super rápido, mas muito mais localizado, restringindo o risco a cerca de 15 mil moradores. Para o poder público que está ali na linha de frente, ter essa distinção embasada em dados é literalmente o que define o sucesso de uma resposta a emergências. E toda essa dinâmica complexa nos traz de forma super orgânica para o nosso quinto e último ponto de hoje, a relevância da integridade científica. Porque, parando para pensar, por que será que um órgão governamental e uma revista de alto impacto teriam todo o trabalho de publicar formalmente uma correção só por causa da escala visual de um eixo? A resposta não poderia ser mais direta. A precisão nos dados de evacuação é absolutamente essencial para salvar vidas. Quando acontece um desastre ambiental da magnitude de um lahar, as equipes de defesa civil batem o olho exatamente nesses gráficos para dimensionar o envio de viaturas, planejar o tamanho dos abrigos e alertar a população. Se a curva do gráfico parece mostrar 5 mil pessoas, mas o número real da escala é 50 mil, a logística inteira fica comprometida. A imagem tem que refletir a matemática perfeitamente. É o rigor científico protegendo a sociedade de falhas que poderiam ser trágicas. Então, eu quero deixar essa provocação final aqui para a gente refletir junto. Como a ciência transparente e autocorretiva nos prepara melhor para enfrentar o próximo desastre ambiental. Essa agilidade em admitir e corrigir publicamente um erro gráfico não é, de jeito nenhum, um sinal de método falho, mas sim a maior prova de que a gente pode confiar nas instituições de pesquisa. Reconhecer a imensa relevância desse material é entender que, frente às surpresas da natureza, o planejamento detalhado e baseado na verdade científica é a nossa melhor defesa. E antes de encerrar, é fundamental reforçar de maneira super transparente que este conteúdo é uma síntese automatizada produzida com o apoio de inteligência artificial, baseada integralmente nos dados publicados no artigo de correção, tudo bem? Agradeço demais pela companhia em mais essa jornada de aprendizado. Permaneçam curiosos e até a próxima!